Está no ar mais um Contraponto, o teu programa de debate da TV Unifra. Hoje, mais uma vez, a gente debate assuntos que se destacaram na mídia ao longo desta semana. Temos 3 pautas, como de costume, no nosso programa. Você já está acostumado com isso. A primeira delas, nós vamos já apresentando. Aliás, antes disso, vamos apresentar a nossa mesa, que está conosco aqui mais uma vez, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, o professor Alexandre Macari, da História, e também o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Agora sim, a mesa apresentada, vamos apresentar os temas, as pautas de hoje. E assim começamos falando de futebol. Jogador brasileiro, convocado por Felipão, poderá vestir a camisa da Espanha na Copa. Na sequência, você vai conferir conosco. Ficha suja funciona? Afinal de contas, Paulo Maluf, ele mesmo, foi condenado e tem direitos políticos suspensos por 5 anos. Será? E na sequência, para a gente finalizar o programa de hoje, vamos falar de Eike Batista, ou Eike Batista, a queda de um bilionário. Ações da empresa de Eike Batista despencam na Bolsa de Valores. São os 3 assuntos de hoje e a gente abre, diferente do comum, diferente de costume, porque quando falamos de futebol nós encerramos o programa sobre esse assunto. Mas hoje, por uma decisão unânime do grupo que está aqui reunido, decidimos iniciar o programa para falar sobre o caso de um jogador que pela segunda vez foi convocado, o Diego Costa, e pela segunda vez foi convocado pelo Luiz Felipe Scolari, mas que, segundo a imprensa espanhola e outras informações que circularam durante essa semana, ele pode não defender a nossa camisa, e sim jogar pela Espanha na Copa, aqui no Brasil. Esse é um assunto interessante e que gerou polêmica nas redes sociais, mais uma vez, uma sugestão do professor Alexandre Macari, e a gente começa com ele. E aí, professor Alexandre, o que o senhor acha disso? Bom, eu penso que primeiro é um tema que pode, em primeiro momento, parecer fútil e, às vezes, o futebol é tratado dessa forma. Não é o prisma que eu dou para a abordagem do esporte. Eu penso que esse caso específico do Diego Costa, ele é um elemento que não é nenhuma novidade dentro do espaço do universo do futebol. Se a gente for acompanhar, inclusive, a própria história das defesas, de participação de jogadores em Copa do Mundo, vamos ver que certos jogadores disputaram Copas por uma seleção e depois disputaram por outro. O próprio Puskás, um dos maiores jogadores da história, fez isso, disputando uma Copa pela Hungria e depois pela Itália. Então, assim, claro que eram outros tempos também. Mas se formos pegar elementos mais próximos, quem é Diego Costa? Quem tinha ouvido falar de Diego Costa até pouco tempo atrás? Sergipano, é isso? Sergipano, isso. Nunca disputou campeonatos profissionais no Brasil. Sempre fez sua carreira internacional, jogando em Portugal e na Espanha. Então, o que mais estranha dentro dessa questão é principalmente a forma como foi dada a cobertura desse evento pela mídia e a própria reação do técnico da seleção brasileira, o Felipão, que se ficou irritado com a negativa do atleta. Pois é, ele joga no Atlético de Madrid. Isso. E ele, pela informação do site do Atlético de Madrid, pelo menos eu fui consultar isso, eu vi que ele, na verdade, quer defender a Espanha, é isso? Isso. A pretensão dele. Isso. Ele, na verdade, nas convocações anteriores, quando o Brasil fez, o próprio Felipão, ele, evidente que veio, jogou partidas não oficiais. Na convocação, uma vez só, jogou 2 partidas. É uma convocação em 2 partidas. Tá certo. Isso. Era uma convocação. Isso. Então, é evidente que ele está seguindo a própria regra da FIFA. A FIFA diz, não é competição oficial, nunca disputou pela categoria de base da seleção brasileira. O próprio Daniel Alves, ele, jogador do Barcelona, da Espanha, ele jogou pelas categorias de base do Brasil, nas seleções, e antes de ser convocado para a seleção principal, ele surgiu a possibilidade dele defender a seleção espanhola, antes de se tornar o lateral titular da seleção. Então, fica muito essa questão, será que isso é um elemento
de falta de amor à pátria. Né? Qual pátria? É justamente isso, a pátria em que ele nasceu. Né? Que seria justamente isso. Um sentimento de identificação. Porque ele tem duas pátrias. Ele tem dupla cidadania. Ele tem dupla cidadania, é isso, professor? Sim, dupla cidadania. Tem duas pátrias. Não, por isso que Há quanto tempo ele está fora, hein? Tem uma informação? Ele está fora já, ele tem 25 anos. Porque ele no Brasil teve uma pequena passagem ele por está algum fora, time acho grande. que mais de 7 anos já. Né, E já se constituiu um espanhol praticamente. Né? Agora, fica essa questão, né? Porque ele tem toda uma carga histórica. Mas o que é mais importante? De formação no Brasil. O que é mais importante nesse sentido para o senhor, professor Ferroni? Quer dizer, o amor à pátria ou uma escolha lógica a partir de uma oportunidade? Muito bem. Eu creio que ele escolheu quem o acolheu. E a Espanha demonstrou isso. Mas nós não o acolhemos chamando ele 2 vezes? Mas a Espanha vive com ele. Ele vive na Espanha. Ele é um cidadão espanhol. Lhe deram a cidadania espanhola. Ele é um espanhol. Ele tem 2 pátrias. Vá que o coração balance na hora de jogar contra o Brasil. Mas ele honra a nossa pátria por ter saído e representado muito bem. Mas escolheu ser espanhol e atuar na Espanha, enfim. Eles acolheram. A seleção o recebeu em 2 jogos na vida dele. E na Espanha ele dedicou toda a vida esportiva dele como atleta e é o artilheiro da seleção espanhola. Eu acho que ele está certo. Pois é, falando agora... certo. Eu acho que ele não traiu ninguém. São oportunidades que as pessoas têm, são prerrogativas dele como pessoa, como ser humano. Sou brasileiro, sou espanhol, escolho quem eu bem quiser. Claro que ele vai ter o mesmo amor pelo Brasil, mas em termos mais objetivos, eu penso que ele tem escolhido lá porque compromissos, comprometimentos, respostas. Justamente, eu tenho 2 perguntas para o senhor. Eu tenho 2 perguntas para o senhor. Primeiro, o que o senhor faria no lugar dele? Segundo, em termos táticos para o Filipão, esse jogador, o Diego Costa, faz falta? Ele chutaria em gol, primeira coisa. Não, é isso que são 2 questões aqui, porque a gente tem que debater isso também, né? De economia e de futebol, todo mundo é técnico, né? Todo mundo tem o seu Todos palpite. os brasileiros. Eu também. Eu acho que estrangeiros também, né? Acho que todo mundo fala sobre futebol. Não, eu acho assim, ó, o que eu faria exatamente o que ele está fazendo, quer dizer, a escolha que for mais conveniente para ele fazer. Né? Porque eu acho assim, a primeira coisa, eu acho que esse assunto é interessante, eu não iria assim pela mesma análise do Alexandre, escolheria uma outra ótica, que é essa questão de misturar política com futebol, né? E também eventualmente com religião, né? Eu acho que o Filipão pisou na bola, né? Usando a expressão futebolística dessa vez, né? Porque ele seria a última pessoa do mundo para poder criticar como é que é o nome? Diego Costa. Diego Costa. Eu estou falando isso porque para mim é completamente desconhecido. Mas ele até criticou então, o Diego Costa? Claro, sim. Até então... Sim, porque o Filipão está fazendo aquilo. Na verdade, é a mesma coisa que se fazia durante o regime militar, né? Quer dizer, o ufanismo, a ideia de que se o sujeito não apoiar a seleção brasileira, ele não é brasileiro. Né? Quer dizer, é o mesmo enfoque. Então, o Filipão disse, deu uma declaração logo depois que ele... Porque ele, na verdade, tanto quanto eu sei, é com muitos dos jogadores, porque o jogador de futebol virou talvez uma das principais mercadorias de exportação que nós temos. Então, ele saiu do Brasil muito cedo, acho que não chegou nem a brilhar em nenhum, acho que não, com certeza não brilhou em nenhum time grande, porque senão eu me lembraria do nome dele, e foi para lá, fez carreira, né? Eu vi inclusive uma entrevista dele, ele tem um sotaque muito mais espanhol do que brasileiro já, quer dizer, já está tão habituado lá, tem dupla nacionalidade, fez uma análise do que era mais conveniente para ele, né? E eu até acho que essa análise do ponto de vista... lógico, era mais acertada, né? Porque ele teria muito mais chance de jogar na seleção da Espanha do que na seleção do Brasil, pelo menos como titular, aparentemente, né? Então, eu acho que misturar futebol com política, que nem o Filipão está fazendo, não faz nenhum sentido, até porque ele não pode falar, porque ele treinou a seleção de Portugal, né? Então, quer dizer, o treinador de outra seleção seria anti-brasileiro nesse enfoque que ele dá. Eu acho que não faz nenhum sentido, né, essa misturar política com futebol. Ele simplesmente fez uma opção e pronto, né? Acho que a gente acho que não é por isso que ele vai deixar de ser brasileiro. Resta saber como o povo vai acolhê-lo aqui quando ele jogar. Sim, porque aí entra a questão Será que vai muito da acontecer paixão, a mesma né? coisa que aconteceu com o Ronaldinho? É um negócio complicado, né? A gente entende assim.
Não, mas eu acho que o Ronaldinho não foi Incoerência. pro lado da política, foi pro lado do dinheiro, né? Sim, mas Lado aí o do pessoal, dinheiro, que aí o pessoal acha começaram a acusar ele que... de mercenário. mas acham que... Tem muita gente que fala que é por questões econômicas que ele ficou lá, porque a melhor opção de renda para ele era ficar lá. Sem dúvida é. Também, sem dúvida é. Também. Não, também. Visibilidade e... E também, acho que no meu ponto de vista, não é criticável a decisão dele. Quer dizer, ele é um profissional, mas a gente sabe que o jogador de futebol tem um tempo limitado, né, para poder exercer a sua profissão. É óbvio, mas na ele hora vai da- tentar. Eu acho que Na hora assim da como fogueira do jogo... o que as pessoas. Aí o lado do futebol é o lado emocional do torcedor e tudo mais. Mas a gente, se analisar friamente, eu acho que é uma decisão que não mereceria o destaque que teve. Pois é, mas aí tem uma né, questão, do professor Filipão. Pereira. Por que o Filipão vai convocar esse cara? O Filipão Obrigação provavelmente dele. tem essa informação. Obrigação. Não. Ele se sentiu Não, mas obrigado. não tem obrigação. Não, ele teria que convocar. Para mim, o Filipão... Sabendo que ele não viria, inclusive. Do meu ponto de Não, vista, eu- o Filipão eu- colocou o Diego Costa em maus lençóis Eu também. concordo com o Marco. Acho que o Filipão não precisava fazer isso. E Eu depois ainda repercutiu o assunto negativamente para o rapaz. Eu acho que ele... Quer dizer, porque ele- taticamente, aí eu fiz a pergunta antes, no meu ponto de Ele vista, já ele não sabe. faz a mínima falta. Eu acho que ele já sabia. E ele Claro que convocou sabia. Como que para não? se livrar da pressão. Disse, não, vou Mas- convocar, vou fazer o meu papel. Mas que pressão? Só para destacar, o Brasil carece de atacantes. Não, concordo, mas o Diego Costa... Alexandre Pato está sendo convocado. E só viu o que ele fez no jogo desses tempos Pato é atrás gremista. aí. Não, Pato é o Pato é gremista. gremista. O Damião, que estava em destaque esse Também, ano. tá difícil, tá Então difícil. o Brasil está carente de atacantes. Ah, mas nós tirando temos o Neymar. nós temos que- o Luiz Fabiano, Não, que está numa fase ruim também. Então, Mas o Diego Eu Costa acho está numa que- fase mas boa por isso, agora, é de verdade. novo, agora eu discordo do Alexandre. Eu acho que o Brasil nunca é carente né? Porque eu acho que que são o fases. celeiro de jogador de futebol do Brasil muito grande. é fantástico. Né? Nossa. Óbvio, esse Pode chamar jogador, até o Robinho, hoje chama o Robinho. ele tem bastante vitrine, acho que é o artilheiro do Campeonato Espanhol, o time dele é vice-líder do campeonato, tudo bem. Mas são temporadas de sucesso que o jogador faz. A gente tem vários... Não vou pegar agora já, para dizer que só se fala do Grêmio, falar do Inter. Por exemplo, o Jô, que jogava no Inter, passou, não teve chance no Inter, estava mal, e hoje está na seleção brasileira, e estava muito bem no Atlético e tudo. Então eu acho que eu discordo nesse Exato. sentido. Só para Alexandre. defender também o Filipão, mas espera aí, né? Se um jogador brasileiro se destaca dentro de um campeonato, né, que é dominado por Barcelona e Real Madrid, Não, tudo e bem. o Atlético de Madrid, Não, é a lógica. É o né? artilheiro, é o artilheiro do campeonato Não, espanhol. concordo, convocado, é a cara. lógica. Mas veja bem, Mas aí eu acho que o Michael Não, e tem se ele criou um não- engodo. O E se Michael ele tem não razão. convocasse, como que ele ficaria? Mas criou um engodo pra Eu mim. acho que ele essa se é a livrou da questão. bronca. Porque assim, Mas e a diplomacia, quer dizer, no mínimo, aí no mínimo que tem no que... mínimo tu tem que- pegar e liga pro cara, fala com o cara, diz assim, ó, Diego, como é que tu tá? Qual é a tua situação aí? O que tu pensa sobre isso? Diante disso, tu vai para a tela da TV, do quarto maior canal de TV do mundo, a Rede Globo Televisão, para falar a convocação. Entende, Alexandre? Quer dizer, aí você cria um engodo pro cara, o cara fica uma situação animosa com a torcida brasileira. Aí amanhã, depois, ano que vem, o Flamengo convoca ele para ser jogador, convida ele para R$1 milhão para ele ganhar melhor, voltar para ver perto dos familiares dele. Aí ele chega aqui, tem toda uma situação desgostosa. Então, acho que, para mim, o Filipão falta foi de infeliz. habilidade política. Não, eu não A diria lógica nem- tá certa. Eu não diria nem só o Como é que Filipão, foi esse entendeu? negócio? Ele falou mal do Diego Costa? Não, ele foi questionado, inclusive, por um jornalista, Falou? e aí Eu não criticou o vi jornalista, isso. que o jornalista fez uma pergunta assisti mal isso. feita. Pergunta ridícula, foi o termo que ele utilizou. Não, O jornalista não foi tão episódio ridículo assim. O episódio da pergunta ridícula foi a comparação do Diego ter optado ficar na Espanha e ele ter sido o treinador de Portugal. Mas Não, isso essa eu não comparação vejo fui falar. eu que fiz. Essa foi eu que Não, fiz. não, Não, mas- mas também dessa Não, também foi. Mas foi só O isso que ele professor Fernando disse? tá certo. Foi só isso que ele falou? Então ele não falou mal do Diego Costa. Não falou aí mal do tá- Diego Costa. Claro que não. Mas, então, mas a irritação... Não, ela a é- irritação- Mas a Mas a irritação irritação vem foi da com o situação. repórter. Não, a Não, mas, irritação foi com o mas são repórter. dois momentos aí. A entrevista que ele se referiu ao Diego Costa foi outra. Foi anterior a essa. Quando ele Justo. disse que ironizou. Exato, professor, mas é disso que nós estamos falando. É disso que eu estou O falando. professor não tô falando Fernando está dessa- trocando aqui a a entrevista Estou falando aqui. da segunda entrevista Exato. dele. É porque e eu não não da assisti, primeira. eu não Exato. assisti. Não. A primeira ele tá ironizou, Exato, insinuando ironizou. que o jogador, se ele não valoriza a camisa do Brasil... Exato. se ele Essa é não aquela gosta- entrevista. foi aí, Cadê o patriotismo? Essa é a questão. cadê o Em patriotismo? síntese. Foi infeliz na colocação, Exato. não precisava ter feito isso. Exato. Bom, mas enfim, o Diego Costa, no meu ponto de vista, não faz falta. O que tu acha, Alexandre? Eu acho que ele teria que ter oportunidades na seleção brasileira, sim. Né? Assim como o Jô, o próprio professor Pereira citou, o professor o Jô, né? Um jogador exemplo que... recente, né? Tá, então vamos fazer a comparação. O Filipão chamou o Robinho também. E aí? Entre o Robinho e o Diego Costa, o que a gente leva? Eu sou mais Diego Costa.
né? Pelo que está jogando atualmente. Não, concordo. Porque a seleção é isso. O problema é que a seleção brasileira às vezes não é os melhores, né? São os que já têm a cadeira cativa. Então, o que está jogando atualmente... Tem muita coisa por trás dessas claro, convocações que a gente não faz a menor exato. ideia. Vamos falar de cadeira cativa, vamos falar, na verdade, de pressão que está... toda a pressão política. Porque para muitos brasileiros, inclusive. só para destacar... Porque se a gente vai olhar, o próprio goleiro da seleção, o Júlio César, não está nem jogando, tá na reserva não sei muito tempo, porque não tem critério, não é quem está melhor. Por exemplo, no caso do Diego Costa seria, no caso do Júlio César não seria, no caso do Robinho também não seria, porque passou a maior parte do tempo acho que na reserva, nem estava jogando. Quer dizer, na verdade são interesses financeiros que estão por trás aí. A seleção, eu acho que, honestamente, se tratando de seleção brasileira, eu sempre torço o nariz. O que é a CBF, afinal? Sempre, Quer dizer, aí nós vamos entrar aqui numa discussão que merece mais um bloco, mas assim a gente encerra. E a CBF completa 100 anos ano que vem. Exatamente, no dia da Copa. Bom, no ano da Copa. Tá certo. Bom, são informações legal, né? Merece mais um bloco essa discussão. O que é a CBF, afinal? Bom, encerramos assim, dentro de tempo hábil, o nosso bloco, para voltarmos depois e falarmos de política de novo. Vamos falar um pouco de Maluf e da ficha limpa. Fique com a gente. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Muito bem, de volta, segundo bloco do Contraponto, agora para falar sobre ficha suja ou ficha limpa. Afinal, funciona esta lei, né, que está aí em vigor? Vamos falar do caso de Paulo Maluf, né? Eu acho que não precisamos detalhar muito a biografia de Paulo Maluf, mas Paulo Maluf foi recentemente, então, condenado, né, e tendo seus direitos políticos suspensos por 5 anos. Entretanto, os seus advogados de defesa não concordam e vão tentar derrubar esta condenação. Este é o assunto para a gente conversar agora. Afinal de contas, que informações a gente tem que poderíamos trazer assim à tona e debater? Afinal de contas, o ficha limpa ou ficha suja, podemos assim dizer, funciona ou não funciona? Vamos começar com o professor Paulo Ferroni, não é? Que tem um conhecimento sobre o campo da política, né? Pelo menos demonstra isso nos debates aqui, né? Especialmente quando lança uma ideologia, não é, partidária, explícita ao nosso telespectador. Não, ele não assume explicitamente, mas é subliminar, mas às vezes ele... Avessa aos monopólios da comunicação, isso sim. Muito bem. Mas a ficha suja não deve funcionar. Deve funcionar a ficha limpa, né? E o propósito da lei é esse, né? Uma lei de iniciativa popular, já da década de 90, enfim, e que foi reeditada, digamos assim, em 2010, e que tenta filtrar, né, a política, ou proporcionar que os nossos políticos não tenham um passado que lhes comprometa. A ideia é essa. Então, nesse sentido, a ficha limpa funciona assim. No entanto, na sua questão administrativa, no âmbito do judiciário, com suas várias instâncias, escaninhos e todos os seus prazos, as coisas se perdem. Assim como a aplicação das penas no direito penal também se perde pelos prazos, pelos recursos, pelos argumentos. E não há de se chocar com uma surpresa de que o Maluf não seja, que se ficha suja, por conta exatamente daquele aspecto, é culpado,
Pois ou ele agiu com dolo? É, porque ele agiu com culpa ou agiu com dolo? É uma questão porque o que ele falou ali nos escaninhos, nos labirintos do Nos judiciário, labirintos do eu vou judiciário, aproveitar é isso desse, aí. do Ferroni, porque esse processo é de 2001. Exato, eu ia dizer De isso 2001 agora. até agora são 12 anos. Ele pode recorrer ao STJ ainda e depois ao Supremo. Quer dizer, Supremo. esse negócio Supremo. vai levar 20 anos, né? E até lá, acho que o Maluf, não sei Já pela não idade se candidata avançada mais. dele. Não, nem é isso. Pela idade avançada dele, não sei se ele estará vivo. Pois é. Então a justiça do Brasil é uma coisa sui generis. mas a priori- né? Que vai julgar provavelmente alguém que já vai condenar. Aliás, o Maluf é tão escorregadio, né, que ele o tempo todo Sempre foi, né, ele professor? vai se sempre desvencilhando conseguiu. de processos em cima de processos. E é um personagem... Folclórico já. Não, da história do Brasil. Da história, se você Exato. for fazer uma tese desde a ditadura militar, Uma tudo biografia. passa. Isso que nós 31 estamos- anos de Isso vida que nós estávamos política. falando agora Sabe? sobre futebol, a questão da mistura, dessa mistura terrível que é futebol e política. Eu acho que o Maluf, na verdade, é uma expressão desse momento. Não sei se vocês estão lembrados que o Maluf acho que era governador ou prefeito de São Paulo, se não me falha a memória, e quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, ele deu um Fusca para cada jogador de futebol da seleção brasileira, inclusive os reservas. Óbvio, usando dinheiro público. Ele foi processado, quer dizer, demorou, sei lá quantos, 20 anos, tudo mais, e acabou dando em nada. Então a impunidade é que faz com que todas essas pessoas, né, vão fazendo o que acham que devem A certeza fazer. da impunidade E é utilizam uma das o questões dinheiro mais público influentes como se fosse Pois seu. é. Né? E depois, No inclusive, âmbito do esse judiciário. processo agora, eu acho que a gente vê, esse é o processo sobre o viaduto, né, Ayrton Senna, lá em São Paulo. São Paulo. Isso, ele custaria, eu vi pelas informações, custou, né, em valores da época, em torno de 147 milhões. 147 milhões. Quando terminou a obra, foi 700 e tantos milhões. Só com como é que se diz? Suplementação de verba. Ou seja, é muito comum isso na administração pública, ganha a licitação, põe um valor mais baixo e depois faz um adendo contratual. Então, de adendo em adendo contratual, se chega, olha só o planejamento de uma obra de menos de 150 milhões a 700 e tantos milhões. É um absurdo isso. Essa transposição também, a gente não pode acabar com o judiciário, assim, né? Mas essa transposição do real, do que acontece para o processo, que é papel, fora o processo eletrônico da Justiça Federal, implica em mutações, né? E o juiz olha o que está ali. E os recursos e os ambientes que o processo permite, e todos os tempos e momentos desse processo, acabam, às vezes, proporcionando que se estenda durante anos, em nome da ampla defesa, em nome do contraditório, que são princípios constitucionais. Mas eu acho que isso aí chega, é a legislação processual. Eu acho que, na verdade, ter uma justiça assim e não ter justiça, tem uma justiça que vai julgar a perder de vista e não ter justiça nenhuma, acho que dá quase no mesmo. Pois É o que dizia Rui Barbosa, né? Pois é, e esse caso aqui, o Maluf não é privilegiado? Mediante a biografia dele. Quer dizer, uma questão que me parece que... Privilegiado em que sentido? Não sei, eu digo privilegiado no sentido de que daqui a pouco o advogado dele vai conseguir suspender. Pode até acontecer. Essa condenação. Se Com ficar facilidade. comprovado que houve culpa e não dolo, é possível. Só para Quem disse que ele fez isso? Só vai se Onde saber está, isso onde quando- está escrito dentro do processo? Quando Né? ele Será se que o processo candidatar. tem as provas Enquanto que ele não se permite? candidatar, não se vai Não se conseguir sabe. saber. Porque ele já, inclusive, ele declarou que ele vai continuar se candidatando, né, porque ele não tem culpa. Então, né, o Maluf A ideia realmente... é que ele tem a culpa e não dolo. Aí ele consegue. Pois é. Mas, Tem intenção, portanto. mas se pensarmos, né, a trajetória do Maluf, né, a quantidade de frases emblemáticas que ele fez, né, inclusive ele falou, né, que ele rouba, mas faz, né, era um desses... né, então ele mesmo se revela, né, que, bom, então ele rouba. Autorreferencia. Eu acho Referencia. até que essa frase, ele é um herdeiro de uma estirpe de políticos, né, que vem desde o Vargas. coronelismo, eu acho, no Brasil. verdade. Isso, né? E que perdura até hoje. verdade. Agora, eu acho mais interessante E que perdura com os uma netos. provocação. Perdura com os netos, professor. No aniversário do Maluf, claro, né, os políticos, por causa dessa ficha suja do Maluf, eles, né, quer dizer, meio que se escondem, não gostam muito de aparecer. Mas tem um ministro hoje do atual governo, né, até vou dizer, nós estamos falando de futebol, o ministro dos esportes, que foi pego na surdina no aniversário do Maluf.
Aí o repórter pegou ele e disse, não, mas eu não vou, quer dizer, eu só vim dar um cumprimento breve aqui e estou voltando, quer dizer. Porque em determinado momento, né, o governo até se utiliza, é o troca-troca da política. Você vai ver o que está acontecendo com as obras das Copas, né, que também tinha um valor planejado e um valor agora, né, extrapolou, meio que repete isso que tu citaste antes sobre esse caso do viaduto Ayrton Senna, né? Porque não se pode atribuir isso à corrupção. A gente não pode dizer que aumentou por conta de corrupção. Aumenta porque muitas vezes são várias as considerações que levam. Mas eu acho que tempo, por exemplo. Eu acho que isso tem que acabar no Brasil. Porque o tempo para fazer os estádios é um tempo muito escasso. Né? Não, olha só, até onde eu sei, por exemplo, a Petrobras atualmente, em função dessa discussão nossa aqui, das dificuldades financeiras da Petrobras, né, houve uma mudança, inclusive, na posição da Petrobras, que ela não aceita mais adendo contratual. Quer dizer, faz uma licitação na Petrobras, ganhou aquele valor, tem que ser aquele valor. Não pode mais, isso a Graça Foster implantou na Petrobras. Se dá para fazer numa empresa embora a legislação estatal, permita tem que fazer. O aditamento, sim, a legislação permite, mas como empresa privada, quer dizer, estatal no caso, mas a administração pode ser uma administração privada. Pode. Ela pode dizer que não aceita e ponto. Bota no contrato. Bota no contrato. É que tem fatores, às vezes, que são aleatórios, a gente não consegue mas imaginar. os fatores são sempre os mesmos, problema climático, do tempo e não sei o quê. Esses casos, assim, a corrupção é inegável. Quer dizer, alguma coisa que custava, um caninho custava 69 centavos, eles botam lá 6,90. Né? Pois é, eu ainda fico com a pergunta na garganta, assim, né? A lei da ficha limpa, né? Ela realmente funciona? Não merece adendos, não merece parágrafos? Não precisa. Precisa que funcione. Na teoria é muito boa. Mas sabe por que não vai funcionar? Porque vai dar um choque de poderes. Vai chegar agora, o Legislativo vai se sentir insultado pelo Judiciário, porque o Judiciário tomou essa decisão. Não é o caso. Aí chega lá, o que acontece? Vai dizer que só quem pode caçar, no caso mas seria... não é assim. Nesse caso não é assim. Deixa eu terminar. Só quem pode caçar seria o próprio Congresso, que é uma velha discussão que nós temos, que o Judiciário não pode caçar. Vai chegar lá, o que o Maluf vai fazer? O Maluf tem toda sabe como é que funciona o Congresso? O toma lá da cá, não sei o quê, ele vai pegar e vai bloquear todo esse processo, não vai dar em nada. A cassação é uma coisa, né? De um mandato que é garantia constitucional dos pares cassarem, né? Então. Embora a condenação do tribunal. Mas é prerrogativa, eles não podem abrir mão da prerrogativa por conta de uma série de questões que a gente até já discutiu Então chega aqui. no ponto que eu disse, essa lei da ficha limpa não serve de nada. Mas isso não dá em nada. ela serve para aqueles, por exemplo, que não estão em mandato nenhum, né, e querem se candidatar, enfim, e serve sim, professor. Mas, professor, assim, o melhor mas só para filtro Zé ninguém, seria, né? O melhor filtro seria o voto do cidadão. Exato. Quer dizer, Mas isso também está ligado à própria questão da educação. Não sei, depende de como o voto é orientado, porque se nós percebermos essa construção de opiniões do jeito que ela vem sendo feita no país... O espírito crítico é importante, o espírito crítico mas isso se de um faz... ambiente midiático democrático. Bom, agora a mídia volta à tona. Mas isso se faz a ser centralizadora dos debates. Uma valorização da educação, que a gente já colocou Com isso certeza. É verdade. Não se pode conceber uma mídia democrática com algumas emissoras... Teremos que fazer um especial da mídia. Claro, claro, até ele acha a mídia culpada de tudo. Não, e ele faz isso com razão, professor Pereira, porque a gente estuda na ciência... Não, mas culpada de tudo também não. Né? Não. Professor, eu não quero nem 90% dizer da isso. comunicação do país pertence a 9 famílias. Daí eu o não senhor... vou dizer isso jamais. Mas o Ferroni, tudo que é produzido nesse país pertence a pouquíssimas empresas, entendeu? Exato. O que é então a imprensa não é diferente, A minha produto. opinião não quero. A minha opinião é minha, eu não quero que eles interfiram, nem me digam mentiras que eu... Às vezes pensa até que seja aí verdade. eu concordo com o Alexandre. E com mensagens... a educação. A mídia pode dizer o que for. Mas agora, ela tem que ser quem democrática, tem que fazer o filtro professor. é o cidadão. Tem que democratizar Agora, tem que o cidadão é ponderar, influenciado pelo campo mediático, e isso é uma coisa que nós temos que discutir aqui. Mas, ô Michael, não é só pelo campo mediático, o cidadão é influenciado toda vez que ele entra numa loja pelo marketing. Nós não temos faculdades de publicidade e propaganda. Justo. É claro. O campo mediático na centralidade das práticas sociais, afetando as práticas sociais. E como é que ele pode se defender Só que a loja
não está dentro da sua casa. Não há como. Não, claro que há. Do ponto de vista do marketing, eu tendo uma consciência e tendo bastante informação, ninguém vai me convencer de uma coisa que eu não quero. Mas para o senhor ter consciência, o senhor tem que ter o contraponto, o senhor tem que ter o debate, tem que ter a democracia na mídia. E o senhor precisa da mídia para buscar informação. A gente não tem. E a loja não vai para dentro da sua casa. A mídia, a grande e poderosa mídia vai. Vai e debate com o senhor e lhe diz tudo que o senhor tem que fazer. E o marketing pertence ao campo midiático. Claro. Nós vamos. É uma questão interessante aqui para a gente conversar, que é a centralidade do campo midiático ganhando força e credibilidade por parte da população. Sim, mas eu acho que aí não é assim. Não há um maniqueísmo dessa maneira. Eu acho o seguinte. A mídia interfere nas pessoas, a mídia interfere no social e o social interfere na mídia. Exato. Porque senão nós teríamos uma afetação mídia, de mão dupla. Como o Brasil se redemocratizou e tudo mais, estão se referindo sobretudo à Rede Globo. A Rede Globo era uma no regime militar e passou a ser outra. Por quê? Porque se ela não se adapta aos novos tempos, ela está fora. Então isso aí é uma rua de mão dupla, não é unilateral. Quer dizer, a mídia vem cá, faz uma lavagem de confiança, uma lavagem cerebral, né? E todo mundo logo muda. Não é bem assim. Eu acho que, aliás, quem é que está na mídia? São os jornalistas, o pessoal que se formou. Tem gente que é de esquerda, gente que é de direita, gente que é não sei o quê. Claro, tem a diretoria, que é outra história. Mas eu não vi nenhum jornalista de esquerda dentro da Globo, só vejo de extrema direita. A institucionalidade do sujeito aí é uma outra discussão que merece outro bloco. Democratização da mídia. Vamos falar sobre isso ainda. Você está cortando isso? Exato. Mídia, corta também. No sentido de que merece uma, digamos assim, é um assunto delicado. Não, aliás, esse programa, né, é um contraponto à mídia convencional, porque qual é o grande problema dessa grande imprensa, grande mídia? É o tempo, né? Essa discussão que nós estamos tendo aqui, que na verdade ela é quase coadjuvante do dificilmente bloco, não teríamos, né? Com raríssimas exceções aí em programas de TVs abertas como o Roda Viva e outros exemplos. Mas encerramos nosso bloco, nosso tempo do segundo bloco do nosso contraponto de hoje. Na sequência, na volta, falamos sobre a queda de um bilionário. Afinal de contas, as ações de Eike Batista estão caindo nas bolsas de valores e a gente vai debater um pouco sobre esse assunto que vem da área da economia. Voltamos logo. Fique conosco. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. A ONG Infância Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Acho que eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. Catador e reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. De volta para o terceiro bloco do Contraponto, agora para falar sobre Eike Batista. Afinal, foi manchete dos jornais, dos sites, da TV brasileira e também mundial ao longo dos últimos dias, não é? Da última semana especialmente, porque as ações dele vêm caindo há muito tempo já que o Eike Batista vem sofrendo aí alguns problemas sérios financeiros, deixando de ser bilionário para se tornar milionário já, enfim. Será que a Veja noticiou isso? Eu acho que a Veja não noticiou, hein? Por que a Veja não noticiou? A ascensão, o Bambam, que era o Eike Batista,
né? Isso estimulando todos a investir nas ações, isso eu me lembro. Eu sei muito pouco dessa história. Fora a parte da coleira, o resto eu não sei. Mas depois que eu vi aquela explosão midiática da Veja, dizendo que ele era o cara e que todo mundo tinha que investir nas empresas deles, eu acho que até a pessoa pode buscar ressarcimento na Veja. Isso é uma crítica contra a Veja que é antipetista. Não, o professor... não tem nada a ver. Estou falando da mídia. O Ferroni e a mídia é oligopólica. É um caso a ser tratado... Eu achei que havia alguma relação. Olha, eu acho assim, só para explicar, né, porque o telespectador talvez mais jovem nem lembra essa história da coleira. Não sei se o senhor quer explicar. Por favor. Não, mas o senhor explica a coleira que explica a economia. O senhor explica a coleira. Fale sobre a coleira, professor Fernando, Fale sobre a coleira, então. Eu conheci no pescoço da Luma de Oliveira, né? Escrito ali. Todo mundo que viu naquele momento. É verdade, acho que ali foi que apareceu mesmo. Ele apareceu, ninguém conhecia o cara. E depois eu me lembro da Veja. Ninguém conhecia, apesar dele já ter grande... Claro, grande influência nas decisões do país, o pai dele, né? O pai dele teve um grande papel. Era o Eliseu Batista. Então, só para situar um pouco aí nesse debate, né? O Ike Batista, eu acho que é interessante imaginar como um personagem desses novos tempos, né, pós-redemocratização aqui no Brasil, de um país de oportunidades, né, e que daqui a pouco surge um empresário assim, com um poder de fogo planetário, né? Então, o próprio presidente Lula, né, que teceu grandes elogios ao Ike Batista, dizendo que ele era um modelo do empresário brasileiro, que deveriam se inspirar no Ike Batista, até porque o Ike Batista, né, agora fazendo um grande marketing, nisso ele era... ele é ainda, porque é vivo, né? Ele era um especialista, né? De criar empresas no papel, mas de vender essas empresas como se elas existissem de fato, né? E eu acho que nesse caso ele usava muito bem digamos, a parte filantrópica das suas empresas, quer dizer, ajudando, inclusive... organizações sociais, até as UPPs do Rio ele ajudava e procurando ficar sempre na mídia. Mas aí subiu, quer dizer, assim, subiu como um foguete e caiu como um meteoro. Eu acho que essa que é o que a gente pode dizer, uma metáfora do Ike Batista. Porque ele conseguiu transformar em 3 anos um patrimônio, quer dizer, de mercado não quer dizer que os ativos das suas empresas valiam isso, mas transformou sobretudo a empresa petroleira dele, a OGX, que valia aproximadamente, segundo o mercado, 74 bilhões de reais, em algo que hoje vale menos de 1 bilhão de reais. Em 3 anos ele conseguiu essa proeza. E passou ele era o 7º bilionário, né? Hoje não se sabe qual é não sabe qual é a classificação dele. Não, e ele é interessante, assim, esse personagem. Endividado. Para mostrar, por exemplo, a importância do capital financeiro, né? A gente fala muito no capital comercial de um modo geral, mas o capital financeiro, né? Esse que, na verdade, ele pode ser uma ilusão, como foi o caso do Ike Batista, quer dizer, as suas empresas, na verdade, não tinham extraído uma gota de petróleo, especialmente a OGX, né? E foi aí que começa a derrocada dele, porque ele começava a dizer que ia extrair tantos barris de petróleo do poço, não me recordo qual o nome, né? E ele entrou nessas licitações e comprou esse poço, alguns poços de petróleo, que inclusive a Petrobras já tinha abandonado, né? E ele vendeu como se tivesse muito petróleo. E quando começou a extrair, já viram que não tinha. E a coisa, quando começou quer dizer, na subida, né, já é difícil, mas na descida tudo ajuda. Então, o que é mais interessante é o seguinte, quer dizer, na Bolsa de Valores, o peso da OGX, por exemplo, não é agora porque a Bolsa fez uma mudança, mas era maior, por exemplo, do que a Gerdau, do que a Uzi Minas, do que as maiores siderúrgicas do Brasil. Valia quase 5% do índice da Bolsa, era só a OGX. Então, o que aconteceu? A gente tem, por exemplo, isso configurou toda a remuneração, por exemplo, as variações da Bolsa de Valores. Porque, por exemplo, a gente tem que a Bolsa, tirando esses últimos 2 meses, que foi positiva, mas durante todo o ano, ela está mais ou menos com uma perda de 11% no Brasil.
E se a gente olhar no mundo inteiro, as bolsas de valores, todas elas são positivas. Nos países desenvolvidos, em média, 20% de crescimento da bolsa, e no Brasil, negativo. Uma das explicações é por causa do Ike, né? Porque tendo esse peso elevado na bolsa e tendo uma variação muito grande no valor das suas ações, para ter uma ideia, as ações da OGX valiam R$23 e fecharam agora, semana passada, com 13 centavos. Quer dizer, de R$23 para 13 centavos é uma variação absurda, monstruosa. Tanto é verdade que quando chegou nesse ponto, né, que ele não conseguiu reerguer a empresa e ela entrou nesse processo judicial pré-falimentar, a Bolsa, a primeira coisa que fez foi retirar as ações da OGX da Bovespa, para que não continue dando essas variações absurdas. Então, vejo como, às vezes, na economia, também tem um pouco de ilusão. Então, houve uma grande perda da Bolsa, mas provavelmente essa perda se deve muito a um fato inusitado, que é o caso da OGX, do Ike Batista. Só para contribuir e talvez indo para um outro caminho, né? O professor, não vou entrar nos meandros econômicos da Bolsa e tal, até porque bastante, tem que ter um certo estudo, né, para não ter prejuízo, né, no entendimento disso. Mas antes o professor falou dessa questão da imagem que se criava do Ike, né? Sujeito esportivo, feliz, bem de vida, bem casado, né, na época com a Luma de Oliveira, né, a família perfeita, o sonho, né, que muitos brasileiros queriam se espelhar. E hoje, realmente, a imagem que se pinta, né, é de um sujeito com problemas em todos os níveis. Se fala muito da questão das empresas dele, né, e em especial da OGX, né, mas a gente pode pensar, né, o problema com a família, né, o filho Sim. que atropelou lá, matou, né, um ciclista, né, a própria crise no casamento, né, agora teve um filho, né, nasceu agora há pouco tempo, né, da sua namorada e tal, atual, e a criança também estava com problemas de saúde. Então, em certos momentos, parece que a própria imagem que fica do Ike é realmente o título da tua chamada aí, Michael, ficou muito legal, a queda de um bilionário. E é uma queda, né, que lembra muito o cidadão Kane, assim, que ele não é da comunicação, mas é, né, um milionário. Né? Então, mas é que nesse caso é interessante a mídia, né? Como a cobertura. Mídia inflou, quer dizer, cada evento ela vai aumentando, aí o pessoal do mercado vai acreditando que é tudo aquilo. Eu posso dizer que eu vou extrair tantos barris de petróleo, Os né? Estados Mas não Unidos tem ninguém assim, que né? vá lá avaliar realmente. Aí depois que o pessoal começou a avaliar tecnicamente, aí percebeu que realmente não era tudo. Ele sabia utilizar muito o campo midiático estrategicamente a favor das suas ações, né, na área da economia. Porque eu acho que isso vai dar um bom filme também mais à frente, se alguém quiser fazer. O livro já foi escrito aí, né? Aliás, falando da biografia, a autobiografia, o X da questão, né? O nome do livro dele. Que, aliás, um jornalista, o Roberto Dávila, que escreveu, mas isso na época que ele estava por cima, né? Só para fazer uma brincadeira contigo, Pedro, né? Que foi contra as biografias de pessoas vivas, isso, né? De vivos. Eu acho que o professor Pereira poderia pensar em escrever uma biografia não autorizada, né? Do Ike Batista. Mas vou esperar ele morrer primeiro, porque senão vai ser processo em cima de processo. Aproveita o momento. Mas ele tem uma história que eu acho que só rivaliza com ele, que eu acho que dá um outro filme interessante, que é José Dirceu. Né? José Dirceu realmente dá um filme eu acho que ganha Oscar de melhor filme estrangeiro. Pelo ator José de Abreu, do sim, que é gaúcho e já está com a proposta em andamento. Esse é o meu problema. Como eu tenho uma ideia, alguém já teve antes, né? Mas fazer o quê? E o Ike Batista é mais ou menos a mesma coisa, porque vê a história dele, ele realmente é um aventureiro, né? Que é um sujeito que ficou na Alemanha durante um certo tempo. O pai dele, também não surge do nada, o pai dele é o Eliseu Batista. O Eliseu Batista foi ministro das Minas e Energias na época do Jango. E foi um dos idealizadores da Vale do Rio Doce. Entendeu? Então, quando era do Estado. Quando né? era do Estado. Isso. Então, ali que começa... Na época da ditadura. Aí que começa a Vale do Rio Doce. Aí depois com o golpe militar, o Eliseu teve que sair. Aí ele saiu. Aí não sei quem que tocou. Mas ele andou por vários lugares, inclusive a Alemanha, onde o Ike
fez de tudo lá, vendeu até seguros. E depois ele veio para o Brasil, e aí foi para a Amazônia. E na Amazônia ele começou a comprar pedras preciosas, e depois aí começou a investir em tudo quanto é... Ajudou a começar a desmatar a Amazônia, né? Como é que deixar isso bem claro, uma né? pessoa com um perfil empreendedor, quer dizer, vem da Alemanha, vem para cá, começa pequeno, vamos dizer assim, entre aspas, né? E tem um discurso... E cresce e agora cai, quer dizer, o que acontece com um sujeito assim? Mas tem, o interessante é que o Ike tem um discurso patriótico, né? Dizer que o Brasil, o que ele faz é para melhorar o Brasil. Mas também é estratégia mundial. Mas claro, aparece. Isso também é uma estratégia discursiva claro. dele, né, Alexandre? Mas então é por isso que, né, de alguma forma... Porque isso é a defesa da riqueza do local, né? É claro. Né, que ele explora. É justamente essa a imagem que ele vende dele. Ele é inteligente nesse Agora, essa questão da exploração da Amazônia, né, que é quando ele começou a ter um enriquecimento mesmo em maior escala, né? Pô, e a forma de negócios que ele fazia com a Amazônia com empresas fora do Brasil. Internacionais. Então aí abriu. Né, e depois teve, acho que foi, eu não sei, parece que foi da Bolívia, que ele foi expulso da Bolívia, não foi? Quando ele tinha também uma usina na Bolívia, acho que de extração de petróleo. Petróleo, né? Também. Então a história dele, mas a história dele já faz tempo que está cheia de furos, assim, né? Quer dizer, e agora estourou. Ele está o maior processo de recuperação judicial já feito no Brasil, né? Como é que funciona? A recuperação é que mudou a lei, então tem esse processo. Primeiro, quando há alguma possibilidade de recuperação da empresa, então vem a recuperação judicial, né? Que os credores, né, se reúnem e vão tentar sanear essa empresa. Se não conseguir sanear, aí vem a falência, no caso. A concordata. E é provável que agora, nesse meio tempo, apareçam fundos estrangeiros interessados em reerguer a empresa. Isso é muito comum, chamados fundos abutres, que eles vêm, a empresa está lá embaixo, não está valendo praticamente nada, eles vêm, dão uma certa injeção de capital, saneiam essa empresa e depois eles vendem. Provavelmente vai acontecer algo desse tipo, né? Mas que muita gente vai... Acionistas eu acho que não recuperam mais esse dinheiro. Professor Ferroni, alguma opinião sobre o caso de Ike Batista? Eu confesso que eu acho ele muito mais ousado que realmente um bom empreendedor, né? Pelas experiências relatadas aqui da vida dele, ele demonstra bem isso, né? E o que aconteceu na Amazônia, eu não sei se ele tinha alguma coisa a ver com garimpo de Serra Pelada, não sei, era mais ou menos isso. Me parece que tinha alguma coisa a ver, né? Parece que ele era um daqueles que administrava aquilo lá, não sei. Foi na década de 80? Né? Eu acho que tinha alguma coisa. Sinceramente, não sei. Vamos aguardar. Eu tenho só um conselho, né? O professor, uma brincadeira também, o professor além da destacou a questão do cinema, né? Eu citei o Orson Welles, o Cidadão Kane, né? O Orson Welles fez uma biografia não autorizada do... Recém-lançado? Rockefeller? Não, era do magnata da magnata indústria da imprensa. Isso, da imprensa, tá né? Bem. Não era Rockefeller, era outro nome, fugiu agora. Não. Fugiu. Daqui a pouco vem o nome. Isso. Mas colocou o nome de outra pessoa. Deu outro nome ao personagem. Então, se alguém for colocar, talvez coloque um X na frente do Wake. E aí fica o Shake. Né? Tá aí a sugestão. Eu acho que o professor Alexandre vai fazer esse trabalho. Está sugerindo para o professor Pereira. Na verdade, isso foi uma lição, né? Que, na verdade, mostrando que o capitalismo brasileiro realmente não é tão sólido assim como se imaginava. Mas o americano fez a mesma coisa há alguns anos atrás. Aquela bolha que existiu, né, imobiliária, explodiu e virou em nada. Mas ali não foi culpa de... Não, a mesma coisa, as iniciativas eram as mesmas. Mas de uma ação política. Mas de uma cultura, o que é pior. Sim, mas uma pessoa só fez com que agora o Brasil tivesse que alterar toda a metodologia de cálculo do índice da Bolsa de Valores. Quer dizer, é uma coisa sui generis, né? Quando se imaginava que isso estava consolidado. Supostamente, quem investe, coloca dinheiro em ações, né? Pensa que está tranquilo, que aquele índice realmente representa, né, a história do... Quer dizer, se a Bolsa sobe, sinal que o Brasil vai bem, etc. Se a Bolsa cai, o Brasil vai mal. Mas se o Ike vai mal, não quer dizer que o Brasil vá mal, entendeu? Então, isso
demonstra. Eu acho que isso aí é acho que o mundo inteiro também, não vamos ser justos, né? Quer dizer, o mundo inteiro também levantou a bola do Ike lá onde pôde. Ele ficou em sétimo lugar entre os mais ricos do mundo e tal. Né? A Madonna veio aqui no Brasil pegar dinheiro com o Ike. E aqui, claro, aí ficou aquela história, nós estamos emprestando dinheiro pro FMI, que né, dizia o Lula. Agora vem aqui a Madonna com o Pires na mão e etc. O Brasil vai, agora o céu é o limite, né? E aos poucos a gente está vendo que mas comparado às economias que a gente vê por aí, eu não vejo grandes problemas no Brasil, não. Eu acho que vai muito bem. O professor Ferroni é aquele Sempre negócio. defendendo. A gente só não diz o partido bem, dele, sim. porque isso aí é um Não, enigma. não. É um enigma que Não, o telespectador em casa vai ter que descobrir Por qual favor. é o partido do professor Ferroni. Vamos manter isso em segredo. Não, vamos manter em segredo, porque eu acho que o telespectador É porque o vai time ter já muita não tem mais- dificuldade de saber qual que é o partido que ele O defende. time já não tem mais jeito. É, né? o time não tem mais Nós jeito. precisamos Tá bem. aqui de uma colorada, né? Tá, Porque vamos estamos trazer uma aqui... colorada, então. É verdade. Gente, encerramos assim mais uma edição desse Contraponto, né? Mais uma vez uma edição interessante, com debates, com pontos e contrapontos, quer dizer, exatamente o que nós estamos propondo aqui, através do canal 15 da NET, na TV Unifra. Nosso programa que vai ao ar às sextas-feiras, às 13 horas e também às 23 horas. E no domingo você pode conferir, pode prestigiar a gente, às 19 horas. E claro, volto mais uma vez a chamar a atenção para o YouTube, onde você pode nos assistir e também comentar e sugerir a pauta, como sempre. Obrigado, até o próximo programa.